Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje é dia das crianças. Meu nome é Miriam Anitta. Eu saúdo cada uma das crianças e cada uma das crianças que existem em cada um de nós. Bom, eu estou aqui para ler um texto da irmã Daniela Soares chamado Crianças e Flechas. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Tá bom? Então, como não fui eu quem escrevi o texto, o que é que eu vou fazer? Ler o texto com os irmãos e contar aquilo que eu entendi. Amém? Então, vamos iniciar orando. Senhor Jesus, hoje em especial pedimos que tu possas abençoar cada criança, que cada uma delas tenha Jesus Cristo e cada uma delas tenha o necessário. Obrigada por tudo, Senhor, abençoa o nosso manancial, que nós possamos realmente aprender de Ti no dia de hoje. É o que te pedimos em Teu nome. Amém. Bom, então o nosso texto está em Salmo 127 e nós vamos lê-lo para poder então fazer o nosso devocional sobre crianças e flechas. Então, o Salmo 127 era um cântico para os peregrinos, né? Era um canto que eles iam a caminho de Jerusalém cantando este hino, né? Sempre que eles iam lá adorar. Quem escreveu este salmo foi Salomão. Então, chama-se um cântico para os peregrinos. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia delas, não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos às portas da cidade. Amém? Então, a irmã Daniela Soares escolheu o versículo 4 como versículo-chave, que diz assim: como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Toda criança precisa de referência e direção. Toda. E essa referência e direção deve vir da família. E a família, a gente não pode esquecer que é um projeto de Deus. Então, muitas pessoas acreditam assim, que a escola é que tem que dar educação para a criança, que a escola é que tem que dar os princípios necessários para ela poder viver. Mas não, meus irmãos. Os princípios, a direção, a supervisão da criança tem que ser dados em casa, principalmente em família. Então, antes de ser lançada ao alvo, a flecha estará na mão do guerreiro, né? Então, antes de ele lançar, ele está atento para onde ele vai lançar a flecha. Então, o que é? Ele se prepara para lançar uma flecha. Então, a família precisa ter uma criança por perto. Não é só no aspecto físico, mas de acompanhamento pessoal, pois esse tempo é o tempo de preparação da flecha. Eu posso dizer isso, irmãos, com toda a categoria, com toda certeza, porque eu trabalho com adolescentes em conflito com a lei. Eu trabalho com adolescentes que não têm os princípios necessários para poderem viver socialmente de forma correta. E por que eles vivem assim? Porque não estão na escola, porque fazem coisas erradas, porque cometem delitos, porque cometem tantos atos infracionais. Porque não tiveram da família o direcionamento, a preparação. A família não esteve por perto. Então, isso vai ter desdobramentos futuros. Então, nós somos responsáveis por isso. Então, a família precisa, sim, ter a criança por perto. E ter a criança por perto com qualidade. Não é com o celular na mão, pega o celular, toma, filho, fica quietinho aí. Não. É um perto de qualidade, né? Então, ela precisa ter um acompanhamento pessoal. Então, antes de lançar a flecha, nós temos que preparar. É preciso lutar contra a cultura da terceirização, que a gente acha que tudo o outro pode fazer, né? Aí depois reclama
quando as coisas não dão certo. Então, nós é que temos que formar nossas crianças espiritualmente, nós é que temos que dizer a ela qual é o caminho a seguir, temos que dar diretrizes, base, para que elas saibam quais os caminhos que deverá trilhar, né? Então, o Senhor dá essas atribuições à família. A família é responsável por seus filhos. Então, a flecha precisa de um alvo. Isso nos remete ao quê? A responsabilidade da família. Porque a postura da família vai determinar qual é o caminho que essa criança vai percorrer na vida. Então, quando ela crescer, ela não precisa mais ter ninguém dizendo todo o tempo que ela precisa saber, porque os princípios já foram colocados na sua mente, ela já sabe, já são intrínsecas as coisas no ser dela. Então, alguns só idealizam para as crianças um futuro voltado para coisas materiais, né? Ah, você vai ser alguém na vida, você vai ser famoso, você vai ter uma profissão, você vai ser forte, você vai ser um atleta, você. Coisas e coisas. E a gente costuma dizer que a criança vai ter aquilo que a gente não teve. Olha, eu não tive um tênis de R$ 1.000, mas você vai ter, né? Você vai ter tudo que eu não tive. Mas assim, isso não é uma boa ideia, né? Porque esse não é um alvo bom para as crianças atingirem. Então nós temos que dizer qual é a direção que nós vamos apontar, né? É importante que elas conheçam Jesus Cristo desde pequena. É comum, né, quando a criança chora, pequena, os pais dizem assim, olha, papai sempre vai estar com você, mamãe sempre vai estar com você, fica tranquilo. Mas esquecem de dizer, Jesus sempre vai estar com você, Jesus está do seu lado, Jesus cuida, Jesus ampara. Então, nas pequenas coisas, nós temos que direcionar as nossas crianças. Então, fica também um alerta àqueles que não são pais de crianças, como eu, que agora já tenho um filho adulto, né? O alerta também é para mim. Porque no meio da nossa família, nos nossos amigos, na igreja, a gente tem o dever de ser referencial para toda criança que a gente encontra. Para toda criança que nos vê deve ver nós a vida com Deus. Como está lá em Mateus 18,6, diz assim, ó. Quanto a esses pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para que essa pessoa aqui ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Então, olha só a responsabilidade que nós temos, né? Então, não é só com as crianças que estão na nossa casa. Então, com todas as crianças com as quais nos encontramos. Que elas recebam de cada um de nós uma influência sadia, que sejamos referências de vidas consagradas para que elas entendam que vale a pena viver para Deus. Porque se a nossa vida for muito ruim, se nós não dermos um bom exemplo, a criança vai olhar e falar assim, não, eu também não quero isso para mim. Muito melhor não seguir a Jesus. Então, nós temos esse dever de não só ensinar, mas viver de forma que as nossas crianças reconheçam que não há caminho melhor que aquele percorrido com Jesus. Amém? Nosso manancial termina assim, ó. Nossa vida tem sido inspiração para a criança? Isso é uma coisa que a gente tem que pensar todos os dias da nossa vida, não só hoje, que é o dia da criança. Amém? Eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço de área de urso. Lembrando, ó, que em 2021 ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? Com a nossa palavra de ordem que é saudades.